Existem máquinas de guerra tão colossais que parecem feitas para esmagar não apenas inimigos, mas a própria lógica. Tanques pesados como uma casa, canhões capazes de disparar projéteis do tamanho de um carro. Alguns desses monstros foram construídos para a Segunda Guerra, outros nasceram na Guerra Fria, e há ainda os que rugem nos campos de batalha mais recentes. Todos têm uma coisa em comum: escala assustadora. Hoje você vai conhecer 10 dos veículos militares mais monstruosos já criados, do 10º até o 1º. Prepare-se, porque o número 1 é o veículo de combate mais pesado da história. Fica até o final. Abrimos a lista com um gigante moderno, o americano M1 Abrams. Nas versões mais blindadas, ele pode passar das 60 toneladas, um peso impressionante para um tanque ágil que ainda alcança altas velocidades. Seu canhão de 120 mm é capaz de acertar alvos a grandes distâncias com enorme precisão. O Abrams é considerado um dos tanques de batalha mais eficientes e respeitados do mundo atual. Uma curiosidade que poucos sabem: ele é movido por uma turbina a gás, parecida com a de um avião, o que lhe dá uma aceleração surpreendente apesar de toda a sua massa colossal de aço. Sua blindagem combina camadas de materiais avançados, criando uma proteção formidável contra projéteis. Por isso, ele se tornou o símbolo do poderio militar americano por várias décadas em diversos conflitos pelo mundo. O Abrams prova que ser monstruoso não é só questão de tamanho, mas também de tecnologia. Ainda assim, ele é apenas o aperitivo. Os gigantes que vêm a seguir são ainda mais impressionantes. Em seguida, um dos veículos mais temidos do arsenal russo, o Tu-1A, apelidado de Solntseppio. Ele pesa em torno de 46 toneladas e é, na prática, um lançador múltiplo de foguetes pesados. Montado sobre o chassi de um tanque robusto, ele carrega dezenas de tubos lançadores capazes de disparar foguetes em sequência rápida, cobrindo uma área enorme com poder destrutivo concentrado em poucos segundos terríveis. Diferente da maioria dos lançadores, o Tu-1A tem alcance relativamente curto, justamente por usar munições especiais e pesadas. Por isso ele costuma operar bem próximo da linha de frente, sempre protegido por outras unidades. Sua silhueta é inconfundível. O grande bloco de tubos lançadores sobre as esteiras o torna uma das armas mais reconhecíveis e, ao mesmo tempo, mais assustadoras do campo de batalha moderno. O Solntseppio é a prova de que nem todo monstro militar precisa ser o maior de todos para impressionar. Mas, falando em tamanho puro, os próximos da lista vão crescer rapidamente. Continue comigo. Chega então o impressionante 2S-7 Pion, um canhão automotor soviético que pesa cerca de 46 toneladas. Ele foi projetado para um único propósito: disparar projéteis gigantescos a distâncias verdadeiramente impressionantes para sua época. Seu enorme canhão de 203 mm é um dos maiores já montados sobre um chassi automotor. Os projéteis que ele dispara são tão pesados que precisam de sistemas auxiliares para serem carregados. O Pion foi concebido durante a Guerra Fria para atingir alvos a dezenas de quilômetros de distância, incluindo posições muito recuadas. Era uma arma pensada para um cenário de conflito de larga escala. Apesar do tamanho, ele se desloca sobre esteiras e consegue se reposicionar com relativa mobilidade, o que era essencial para uma peça de artilharia tão valiosa não ficar exposta por muito tempo. Ver o Pion disparar é um espetáculo aterrorizante, o estrondo é colossal e o recuo sacode toda a máquina. Mas ele ainda está longe do peso dos verdadeiros titãs desta lista. Agora um dos tanques mais estranhos e fascinantes já criados, o soviético Objekt 279. Ele pesava em torno de 60 toneladas e tinha um formato de casco arredondado que parecia saído de um filme. O grande diferencial dele eram as 4 esteiras, em vez das 2 tradicionais. Esse arranjo incomum distribuía melhor o peso, permitindo que ele atravessasse terrenos lamacentos onde tanques normais simplesmente afundariam e ficariam presos. Seu casco em forma de disco achatado foi pensado para desviar projéteis e até para resistir melhor à onda de choque de explosões muito poderosas, num cenário de guerra extremo imaginado na época. Apenas pouquíssimas unidades chegaram a ser construídas, e o projeto acabou não entrando em produção em massa. Mesmo assim, ele se tornou uma lenda entre os entusiastas de veículos militares pelo mundo todo.
Hoje, o Object 279 sobrevive como peça de museu, encantando visitantes com seu visual futurista e quase alienígena. É um monstro que, felizmente, nunca precisou provar todo o seu potencial em combate real. Entramos agora no mundo dos transportadores gigantes com o MZKT-79221, um veículo de 16 rodas projetado para carregar mísseis balísticos intercontinentais. Ele é um verdadeiro caminhão-monstro a serviço de armas estratégicas. Esse colosso serve de base móvel para sistemas de mísseis muito conhecidos, permitindo que essas armas se desloquem por estradas e florestas, tornando-as muito mais difíceis de serem localizadas e neutralizadas por um adversário. Com mais de 10 metros de comprimento e várias toneladas de peso só de chassi, ele carrega tubos lançadores gigantescos sobre suas costas, distribuindo peso enorme entre seus muitos eixos motorizados de tração. Cada uma das rodas dianteiras pode esterçar, o que dá a esse veículo descomunal uma capacidade de manobra surpreendente para o seu tamanho, permitindo que ele faça curvas em estradas relativamente estreitas. O MZKT-79221 mostra que, na guerra moderna, mobilidade pode ser tão importante quanto o poder de fogo. E ele é apenas o primeiro de uma linhagem de transportadores ainda mais monstruosos nesta lista. Prepare-se para o lendário MAZ-7907, um dos veículos terrestres mais absurdos já construídos. Estamos falando de um transportador com nada menos que 24 rodas, todas elas motorizadas, criado na antiga União Soviética. Com cerca de 28 metros de comprimento, ele foi projetado para carregar mísseis intercontinentais de enorme porte. Seu peso vazio passava das 60 toneladas, e ele podia transportar mais de 100 toneladas de carga. Para mover tudo isso, ele usava uma poderosa turbina a gás de mais de 1000 cavalos. Era uma máquina pensada para atravessar terrenos difíceis carregando algumas das armas mais destrutivas já criadas pela humanidade. Suas 24 rodas distribuíam o peso colossal, permitindo que ele rodasse fora de estrada sem afundar. Pouquíssimas unidades foram feitas, o que o torna uma raridade fascinante da engenharia militar soviética. O MAZ-7907 é um exemplo extremo de até onde a engenharia foi levada na Guerra Fria. Mas, por mais gigante que ele seja, os 3 últimos da lista são monstros de outra natureza. Continue. No terceiro lugar, um nome que parece piada de tão irônico, o alemão Panzer VIII Maus, que significa rato em alemão. De rato ele não tinha nada, pois é considerado o tanque mais pesado já construído. Estima-se que ele pesava em torno de 188 toneladas, um número simplesmente alucinante para um tanque. Para você ter ideia, isso equivale ao peso de mais de 100 carros de passeio juntos. Todo esse peso colossal era também o seu maior problema, ele era extremamente lento e teria enorme dificuldade para atravessar pontes comuns, que provavelmente desabariam sob a massa avassaladora dessa fera de aço. Apenas pouquíssimos protótipos chegaram a ser construídos durante a Segunda Guerra, e o mal jamais entrou em combate real. A guerra terminou antes que esse projeto megalomaníaco pudesse ser finalizado em escala. Hoje, uma das poucas unidades sobreviventes está exposta em um museu, deixando os visitantes boquiabertos com seu tamanho. É um monstro que, por sorte, ficou apenas no campo das ideias grandiosas demais. No segundo lugar, um monstro de artilharia que parece desafiar a imaginação, o alemão Karl Gerhardt. Esse morteiro autopropulsado pesava em torno de 124 toneladas quando pronto para disparar. Ele foi um dos maiores canhões automotores a entrar em serviço na história. Seu propósito era destruir fortificações pesadas, disparando projéteis gigantescos capazes de perfurar concreto antes de explodir com força devastadora. Os projéteis mais pesados que ele lançava chegavam a pesar mais de 2 toneladas cada um. Imagine algo do peso de um carro grande sendo arremessado pelos ares para destruir uma fortaleza inteira. Por ser tão pesado e lento, o Karl Gerhardt precisava ser transportado em partes ou sobre vagões ferroviários especiais para chegar até a linha de frente. Movê-lo era uma operação logística monumental por si só. Pouquíssimas unidades foram construídas, cada uma com seu próprio apelido. O Karl Gerhardt é a prova de que, quando o assunto é artilharia monstruosa, os alemães da época pensavam realmente em escala colossal. E no topo, o mais delirante de todos, o projeto alemão Landreusir P-1500 Monster.
No papel, ele teria pesado absurdas 1.500 toneladas, o que o tornaria o veículo de combate mais pesado já concebido. A ideia era montar sobre esteiras um canhão gigantesco, do tipo usado normalmente em fortificações fixas ou em grandes navios de guerra. Seria, basicamente, uma fortaleza móvel de proporções nunca antes vistas em terra firme. O projeto era tão extremo que beirava o impossível. Uma máquina desse tamanho seria um alvo enorme, lenta demais e praticamente impossível de abastecer e manter em qualquer campanha militar realista da época. Por todas essas razões, o Land Cruiser nunca saiu do papel. Ele foi cancelado ainda na fase de planejamento, ficando para sempre como um símbolo da megalomania levada ao seu limite mais absurdo. Ainda assim, ele merece o topo desta lista justamente por representar o sonho mais monstruoso já imaginado para um veículo de guerra. Às vezes, o gigante mais impressionante é aquele que jamais existiu de verdade. E aí, qual desses monstros militares mais te assustou? Eu fico impressionado com o Panzermaus, mas o Land Cruiser no papel é de outro mundo. Comenta aqui embaixo qual foi o seu favorito. Se você curte máquinas colossais como essas, se inscreve aqui no Super Monstros e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço, e até a próxima máquina gigante!